Meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que Deus nos dá de conhecer essa igreja. Eu conheci o pastor Jonas pregando, eu estava pregando lá em Porto Belo com o pastor Marquinhos. Eu tive o privilégio de pregar há 16 anos atrás, num trabalho com o pastor Marquinhos, no primeiro congresso do Espírito Santo. Depois voltei algumas outras vezes, daí perdemos o contato, ficamos quase, acho que 10 anos, sem se falar, 8 anos. Aí ele me achou no Facebook, me convidou, eu voltei a pregar no 15º Congresso do Espírito Santo, 15 anos depois. E aí conheci o pastor Jonas, conversamos no final do culto, e ele pediu o telefone e tal, e o tempo passou, e deu certo da gente estar aqui. Pastorei uma igreja em Curitiba, esse ano está completando 19 anos que eu sou pastor de igreja, comecei com 23 anos de idade, e até hoje Deus tem nos ajudado, nos sustentado. E fiquei muito feliz em conhecer essa igreja, irmãos, porque nesses quase 19 anos pastoreando igreja, por bondade do Senhor, viajei por muitos estados do Brasil pregando a palavra de Deus. E eu estou encantado com tudo que eu estou vendo aqui, pastor. Encantado com o carinho dessa igreja, com o cuidado, com o amor com que o pastor Jonas e a pastora Ivone cuidam dessa igreja. Estava olhando para cada detalhe dessa construção. Que igreja linda, irmãos. Tirei fotos, sim, publiquei, mandei para os obreiros lá da nossa igreja, e todo mundo, que igreja linda, pastor. Tem até uns Catarina que congrega lá comigo, uma irmã disse, pastor, tem que ser no meu estado mesmo, pastor. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês. Estamos vivendo um tempo de crise de verdadeiros pastores. Estamos vivendo um tempo de inversão de valores. Olhe para cá agora. Estamos vivendo um tempo em que os pastores estão perdendo a credibilidade, irmãos, por conta desses multimilionários que fizeram da igreja e da obra do Senhor um meio de ganhar dinheiro. E eu vi aqui, irmãos, nessa igreja, um verdadeiro pastor, pastor Jonas, que tinha tudo para estar ele e a esposa cuidando da vida, dos filhos, dos netos, os dois são aposentados, vida resolvida, podia estar viajando, descansando, estão cuidando da obra do Senhor, e diga-se de passagem, não são assalariados. Eu tive a curiosidade de perguntar isso hoje. E depois que ele me falou, eu disse, meu Deus, ele é pastor, ainda temos pastores que fazem por amor a obra do Senhor. Irmãos, olhem para mim, cuidem do vosso pastor, amem os vossos pastores. A Bíblia diz assim, eis que vos dou pastores, que vos apacentem com inteligência. A Bíblia nunca deu igreja para pastor, mas a Bíblia dá pastor para a igreja. Então, se é Deus que dá o pastor para a igreja, irmãos, a igreja tem que amar o pastor, respeitar, cuidar do pastor, honrar o pastor. Pastor Gesiel Gomes, um dos maiores pregadores da história da Assembleia de Deus no Brasil, ele diz o seguinte, com todos os seus quase 80 anos de idade, e a sua experiência, escritor, ele diz o seguinte, o tratamento que você espera de Deus pode depender do tratamento que você dispensa ao seu pastor. Eu vou repetir isso. O tratamento que você espera de Deus pode depender do tratamento que você dispensa ao seu pastor. Pastor, irmãos, é um representante de Deus na terra. Eu sou pastor há quase 19 anos e eu sei o que é isso. Pastor não é profeta, viu? Profeta ouve Deus e fala para a igreja. Pastor ouve a igreja e fala para Deus. Isso é muito sério, isso é muito sério. Honrem o vosso pastor, amem os vossos pastores,
cuidem dos vossos pastores, porque o tratamento que você espera de Deus pode depender do tratamento que você dispensa ao seu pastor. Amém, queridos? Eu tenho o privilégio de ter como meu pastor presidente, pastor Jorge Luiz Amorim da Silva. Pastor Jorge é pastor na cidade de Penápolis, São Paulo, onde é a nossa sede da Assembleia de Deus Jerusalém, no Brasil e fora do Brasil. E ele também é um homem que podia estar cuidando da vida dele, viajando o mundo. Ele vende 52 milhões de reais de borracha por ano. Ele é um industrial. Tem 200 funcionários na empresa dele. Casa dele vale 8 milhões de reais. Apartamento em Floripa de quase 3 milhões. Casa em Atlanta. Podia estar viajando o Brasil e o mundo. E ele está lá em Penápolis pastoreando uma igreja. O ano passado, no mês de julho, ele tirou 1 milhão de reais do caixa da empresa e deu de oferta na igreja para a construção do novo templo. O diretor financeiro da empresa ficou quase doido, ele não é crente, falou: pastor, com essa crise, pastor, quebrando tudo que é empresa, e o senhor tira do caixa um dinheiro de fundo de reserva. Ele falou: fica tranquilo, irmão, eu já fiz isso outras vezes, eu sei aonde eu estou semeando. Podia estar indo para Atlanta, para Floripa, esses dias a gente conversou, faz 2 anos que ele não veio no apartamento em Floripa. Por bondade de Deus, em janeiro agora, eu falei: já que o senhor não vai, deixa eu ir. Fui lá e fiquei 10 dias nesse apartamento dele. Ainda temos homens de Deus que fazem a obra por amor. E aqui em Navegantes, nessa igreja, o vosso pastor e a vossa pastora são esse tipo de pastor. Amém, queridos? Amém. Então dá um sorrisão para quem está do seu lado e diga assim: vamos cuidar dos nossos pastores? Fala aí mais forte, com um sorriso no rosto. Vamos cuidar dos nossos pastores? Eu não vou demorar muito hoje, porque um pastor de idade dizia o seguinte: bem-aventurado aquele que fala pouco, porque será convidado para voltar. Amém, queridos? E eu quero voltar, porque eu estou sendo tratado como um príncipe nessa igreja. Fico até constrangido do tratamento que recebo. Cheguei nessa suíte presidencial que tem aqui, e olhe para mim, irmão, tinha frutas, como é que é o nome daquele biscoitinho, pastor? Que lá não tem em Curitiba, não. Negócio com granola, com mel. Irmão, eu perdi 9 quilos nos últimos 50 dias. E eu estou me lascando aqui, que eu estou recuperando tudo desde ontem nessa igreja, irmão. Eu vi aquele banquete ontem ali, eu falei: meu Deus, Senhor, me ajuda. E Deus não me ajudou, irmão. Eu entrei de cabeça mesmo. E teve uma hora que eu coloquei no mesmo prato um negócio doce e um salgado, irmão. Mas é coisa de gordo, tá? O negócio ainda está aqui, né? Emagreceu, mas ainda continua. Mas em nome de Jesus, irmão, eu vou ficar igual o Marcinho que cantou aqui, viu? Amém, Marcinho? Mas eu quero te avisar que você já está engordando também, viu? Vigia. Já casou, Marcinho? Ixi. Mas vai casar, né, Marcinho? Em nome de Jesus, fica tranquilo. Se Deus operou esse milagre na minha vida, na vida do pastor Jonas, vai operar na tua também. Tá bom? Meus irmãos, abram as suas Bíblias, o Salmo 78, versículo 19. Estou morrendo de saudade da minha esposa, das minhas filhas. Eu tenho uma filha de 19 anos, como eu disse ontem, e tenho a minha bebezinha de 1 ano e 6 meses. Depois de 17 anos de laqueadura, minha esposa tinha cortado as trompas, foi no médico para ver uma pedra na vesícula. A pedra tinha 2 bracinhos e 2 perninhas. E é a delícia da minha vida, irmãos. Ontem eu falo com ela no FaceTime, e ela não faz, só conversa, faz aquele griteiro e não entende, mas é uma delícia só de ver ela conversando e mandando beijo. E eu quero chegar em casa ainda hoje em Curitiba. Graças a Deus ela dorme 2 da manhã, aí dá tempo de chegar e pegar ela acordada. Ore por mim, ore pela minha família.
pela minha filha e estou passando uma luta muito grande, irmãos. Eu tenho uma filha de 19 anos, coisa mais linda do mundo. E agora o que eu temia que me acontecesse está acontecendo. Chegou um carçudo lá em casa. Zé Ruela. Está namorando com ela, irmão. Como é difícil a gente ver os dois de mão dada. Esses dias eu tive que deixar ele em casa. E aí eles desceram do carro. Aí quando eles foram dar um beijo, eu virei o rosto. Pelo sangue de Jesus tem poder. Não quero nem ver. Diz que o que o olho não vê, o coração não sente, né? Mas coisa da vida, né? Quem é pai aqui e tem filha, levante a mão. Você sabe do que eu estou falando, né? Tem pai aí que até hoje tem ciúme do genro. Irmão, esse dia, você acredita que ele mexeu no meu controle da minha televisão? Quase que eu fiz uma briga em casa. E eu falei para minha filha, Nicole, só um pouquinho. Claro, irmão. Posta uma foto da gente tudo de qualquer jeito. Já não é aquela coisa, ainda posta de qualquer jeito. E eu disse para minha filha, eu não quero mais o Zé Ruela mexendo na minha televisão. Mas não ouviu, não atendeu, não, irmão, não obedeceu, não. Mas olha, eu acredito que numa outra oportunidade eu venho com a minha família aqui e vai ser uma bênção. Meus irmãos, o Salmo 78, versículo 19 diz assim: falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? Uma outra tradução diz: falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? A Bíblia diz que uma ocasião, o povo de Israel, que tinha saído do Egito, no deserto, reclamando, porque queriam comer carne, estavam com saudades do Egito, porque segundo eles, no Egito, eles comiam pepinos, melão, cebola, alho, carne, e começaram a reclamar e foram deixando Moisés quase doido. Moisés vai falar com Deus, e Deus diz: Moisés, diga para o povo, já que eles querem carne, eu vou dar carne para eles. Mas diga para eles que eu vou dar carne para eles comerem até sair pelo nariz. Está na Bíblia isso. Quando Deus fala isso para Moisés, Moisés diz: Senhor, onde é que o Senhor vai arrumar tanta carne para esse povo, Senhor? Segundo alguns historiadores, mais de 3 milhões de pessoas. Será que se tirar todos os peixes do mar, onde é que o Senhor vai arrumar comida para esse povo? E Deus fez uma pergunta para Moisés e faz para nós hoje. Deus disse: Moisés, ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Pergunte para quem está do seu lado: ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o perigo do pessimismo. Pessimismo é tendência para encarar tudo pelo lado contrário. Winston Churchill disse que o pessimista, ele vê nas oportunidades somente dificuldades. Mas o otimista vê em cada dificuldade uma oportunidade. E eu acredito que quando essa obra começou, pastor Jonas amargou a companhia de alguns pessimistas, talvez dizendo: isso não vai longe, isso aí não vai perdurar não. Primeiro que ele não é um intelectual, primeiro que ele não é um teólogo, primeiro que ele não é isso ou aquilo, e colocando limitações e tomados pelo pessimismo, de repente jamais imaginaram, jamais passou pela cabeça deles que 18 anos depois estaríamos aqui hoje comemorando nessa igreja tão bonita e abençoada. Ter-se
dir-se-ia encurtado o braço do Senhor? Pastor, eu tenho algo da parte de Deus para dizer para o senhor. Nesses 18 anos, o senhor nunca percebeu o braço do Senhor encurtado. Pelo contrário, em tudo o senhor viu a boa mão de Deus. Essa igreja não é sua, o senhor é da igreja. A senhora é da igreja, vocês foram dados para essa igreja, é a Bíblia que diz. Mas a igreja não é de vocês. Deus cuida dessa igreja. E quando Deus coloca, quando Deus dá, Deus honra. E quem se levanta contra vocês, não se levanta contra vocês, se levanta contra quem colocou vocês. Porque num contexto bíblico nós vamos aprender que o enviado tem o mesmo valor e autoridade daquele que o envia. O senhor sabia disso? Aquele que é enviado tem a mesma autoridade e poder daquele que o envia. Então, quando alguém se levanta contra o senhor, contra a senhora, não é contra vocês, é contra quem colocou vocês aqui. E a Bíblia diz assim: quem pode com o braço do Senhor? Quem fica impune se levantando contra o Senhor? Quem passa desapercebido aos olhos do Senhor, tocando no ungido do Senhor? Descansa, Deus está no controle de tudo. E às vezes para Deus chacoalhar a figueira e para Deus ampliar a tenda, Deus precisa mover algumas peças de lugar. E Deus arranca com raiz e tudo para essa peça não atrapalhar o crescimento da obra. Assim diz o Senhor. Irmãos, faz 24 anos que eu sirvo a Deus. Esse ano faz 19 que eu pastoreio igreja. Já passou aquela fase de jogar confete. Já passou a fase de querer impressionar. E eu tenho muito temor quando eu subo aqui. Porque eu vi muita gente subir aqui com a vida atrapalhada e se arrebentar. E pastor, eu nunca vi alguém tocar no ungido do Senhor e ficar impune. É por isso que quando Deus permitiu Saul nas mãos de Davi, capítulo 24 de Samuel, e Davi não tocou nele, Davi sabia o que Davi estava fazendo. Capítulo 26, novamente Deus coloca Saul na mão dele. E ele diz: longe de mim esteja tocar no ungido do Senhor. Só que quando a gente vai para o original hebraico, e na faculdade eu fiz exegese bíblica, que faz transliteração e tradução do hebraico para o português, a gente vai descobrir o seguinte: que Davi não estava falando de tocar no sentido físico, só de calúnia, não. Davi estava dizendo: longe de mim fazer o ungido do Senhor chorar, se entristecer, se magoar, ficar ferido. Fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o perigo do pessimismo. Como eu disse, pessimismo é tendência para encarar tudo pelo lado contrário. E quando eu falo de pessimismo e otimismo, eu me lembro de uma parábola de 2 meninos que saíram na porta da sua casa e olharam no quintal de casa. Primeiro saiu o pessimista, aquele que vê dificuldade em cada oportunidade. E olhou no meio do quintal, tinha um monte de esterco no quintal. E o pessimista imediatamente disse: que sujeira, que cheiro ruim, quem foi que permitiu isso? Agora eu vou ter que limpar isso aí, mas que tribulação, que vida é essa? Aí saiu o otimista, aquele que vê oportunidade em cada dificuldade. Olhou da mesma porta para a mesma situação, para o mesmo monte de esterco, mas com um olhar diferente, e disse o seguinte: que bênção, ganhei um cavalo. E o convite do Senhor nessa noite para nós é o seguinte: não fixe e não pare o teu olhar somente no esterco, mas olhe além, fixa os teus olhos no cavalo.
Seja otimista. Hoje as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse, mas se você acreditar no Senhor, como eu disse ontem, amar o Senhor, Deus pode mudar a tua história amanhã. Deus pode mudar a tua história amanhã. Eu vi também uma outra coisa falando do otimista e do pessimista, que 2 funcionários de uma empresa de calçados foram enviados para a Índia. Um para cada lugar, para fazer um mapeamento da região, para estabelecer escritórios e a empresa de calçados lá na Índia. E esses 2 homens que foram enviados pela empresa, chegando num determinado lugar, escute isso. Um envia o fax dizendo o seguinte para a empresa: olha, pode cancelar qualquer investimento aqui na Índia, porque aqui ninguém usa sapato. O outro enviou um fax também para a empresa dizendo o seguinte: triplica o investimento, porque aqui ninguém usa sapato ainda. Olha a visão de um e a visão de outro. Irmãos, num contexto bíblico nós vamos aprender que Deus muda e abençoa a nossa história segundo a nossa visão. Eu vejo muita gente batendo no filho pródigo, na parábola do filho pródigo. Lembram que eu disse ontem que quando vamos a um texto nós temos que fazer 5 perguntas: como, por quê, quando, quem e aonde? Quando Jesus contou essa parábola do filho pródigo, estava acontecendo algo em Jerusalém, em Israel, muito interessante. 10 cidades se uniram e viraram um polo de trabalho, um lugar de oportunidades. E começou a chegar em Jerusalém que nessas cidades as pessoas chegavam e ficavam ricas. É mais ou menos o mito que inventaram para os nordestinos acerca de São Paulo, dizendo aos nossos irmãos nordestinos: vai para São Paulo que a tua vida muda. Alguns chegaram em São Paulo e realmente a vida mudou, mas outros não tiveram a mesma sorte, infelizmente acabaram morando na rua, sendo morador de rua, se envolveram em drogas, outros entraram para o crime. Esses dias eu estava vendo uma dupla chamada Caju e Castanha, que são repentistas, dizendo que quando chegaram em São Paulo moraram debaixo de viaduto. Por quê? Porque chegaram em São Paulo e viram que não eram tudo aquilo que haviam dito. Assim estava acontecendo com os jovens de Jerusalém, indo para essas cidades, chegando lá, descobriam que não era tudo aquilo, começavam a passar necessidades, morar na rua, começaram a abandonar os valores que tinham aprendido em Jerusalém, os valores do seu Deus verdadeiro, largaram o Deus verdadeiro, caíram no crime, aprontando. O Senhor pega essa realidade que eles estavam vivendo e conta a parábola do filho pródigo. E diz: o reino dos céus tem a ver com um moço que chegou para o pai e disse: pai, me dá toda a herança que me pertence, porque eu quero ir embora. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. Chegando lá, ele gastou tudo o que ele tinha em dinheiro, com bagunça, com prostituição, com pecado. Acabou o dinheiro. Ele disse: agora eu preciso arrumar um emprego. Um moço que com certeza havia recebido uma boa educação, talvez estudado nos melhores colégios da época, vai procurar emprego e só consegue um emprego para cuidar de porcos. E para judeu, cuidar de porco é uma coisa extremamente humilhante. E Jesus está falando, irmão, na seriedade dessa parábola, está falando a que ponto chegou esse moço, no fundo do poço, ter que cuidar de porcos. E um dia ele sentiu fome, e ele quis comer as bolotas dos porcos e não deixaram. E aí ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm comida abundante, eu aqui passando necessidade? Vou fazer o seguinte, vou voltar para casa, vou pedir perdão ao meu pai e vou dizer para ele: não precisa me receber como filho, me receba como um dos teus empregados. E ele faz isso, volta para casa com essa visão medíocre, pequena, e diz: pai,
Me perdoe, pequei contra o Senhor, contra o céu, não precisa me receber como filho, pode me receber como um empregado seu. Mas aonde você esteve, filho? Pai, perdi todo o dinheiro, trabalhei cuidando de porcos, tive vontade de comer comida de porcos. Meu Deus, meu filho, que estado você chegou, que visão é essa? Não foi isso que eu te ensinei? Que empregado, rapaz, para com essa bobagem, você é meu filho, muda essa visão. Aí enquanto ele chama o empregado e diz, leva meu filho lá, coloca sapato novo, anel no dedo, roupa nova, manda fazer uma festa, mata o bezerro cevado, porque eu pensei que esse menino estava morto, está vivo, graças a Deus, vamos fazer uma festa. E o povo arrebenta com o filho pródigo por causa disso. Mas para mim, irmão, pior do que o filho pródigo era o irmão dele. Porque o irmão mais velho chega para o empregado, vê aquela movimentação e diz, o que está acontecendo aí? Rapaz, lembra do teu irmão que saiu, levou a herança dele e tal, voltou lascado, perdeu tudo. E o teu pai mandou colocar roupa nova, anel novo, mandou colocar aí, fazer uma festa, matar o bezerro cevado, ir para receber ele. Imediatamente o irmão do filho pródigo ficou bicudo. O pai chegou para ele e disse, filho, teu irmão está aí, rapaz, vai lá dar um abraço nele, olha aí que benção, que festa. E ele, cara fechada, o pai disse, você não vai lá? Ele disse, não vou, pai. Por quê, meu filho? Pai, eu estou aqui há tanto tempo com o Senhor, esse meu irmão foi embora e gastou todo o dinheiro. E eu estou aqui todos esses anos, o Senhor nunca me deu um cabrito para matar e comer com os meus amigos. Eu imagino que o pai deles coloca a mão na cabeça e diz, meu Deus do céu. O outro vai e gasta todo o dinheiro, quando vai arruma emprego para cuidar de porcos. Olha a visão dele, cuidar de porcos. Quando sente fome, sente vontade de comer comida de porcos. Esse outro aqui brigando por causa de cabrito, quando na verdade ele é dono da fazenda. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga, para de brigar por causa de cabrito, você é dono da fazenda. Deus tem infinitamente mais para fazer na tua vida do que você pede ou imagina. Mas Deus só vai fazer aquilo que a tua visão alcança. Se você é pessimista, se você tem uma visão medíocre, pequena, é essa vida cristã que você vai viver. E às vezes você fica brigando por causa de cabrito, quando na verdade você é o dono da fazenda. Você fica com uma visão limitada acerca das coisas de Deus, quando Deus tem coisas extraordinárias para realizar na tua vida. Eu duvido se o pessimista que começou nessa obra imaginava que ia acontecer o que está acontecendo hoje. Deus nos abençoa segundo a nossa visão, queridos. E às vezes Deus usa pessoas que a gente nem imagina para nos dar lições. Olhe para mim. Eu casei, esse mês de agosto eu fiz 20 anos de casado. E quando eu casei com a minha esposa, eu tinha 22 anos de idade, 4 meses depois ela engravidou da primeira filha. Como eu disse ontem, com 21 anos Deus me deu a minha primeira casa e nós fomos morar nessa casa. E graças a Deus que já era casa própria, com 11 meses de trabalho eu comprei um terreno e construí uma casa. E não ganhei de pai e de mãe não, fui criado sem pai, minha mãe foi doméstica, foi Deus que me deu através do meu trabalho. E a nossa primeira filha chorou 5 meses. Das 11h30 da noite às 5 da manhã, de cólica e refluxo. E a gente não descobria. A minha sogra trabalhava, minha mãe trabalhava, ninguém podia vir ajudar a cuidar do bebê. Imagina o desespero da minha esposa com 22 anos de idade, e eu já tinha 23, e com um bebê chorando dentro de casa, dia e noite. A minha esposa foi para 49 quilos. Quando o bebê estava com 5 meses, a Rosana tinha trocado o remédio e descobre que está grávida da segunda. Falei, meu Deus, agora eu não sei o que nós vamos fazer da vida. Acompanhamos a gravidez, um bercinho do lado direito, outro do lado esquerdo da cama, mas tudo bem, estava vindo, felizes, acompanhando, fazendo todas as consultas, eu ia, a gente ouvia o coraçãozinho do bebê e tal, nasce a nossa bebê chamada Nathalie, toma a água do parto, e no nascimento dela, a Rosana com 24 anos, fez laqueadura, cortou as trompas. A bebê nasceu, tomou água do parto,
ficou com insuficiência respiratória, mais umas outras complicações, era SUS, não tinha vaga na UTI, a bebê morreu. A minha esposa ficou com uma frustração durante 17 anos, todo mês de novembro, eu via minha esposa chorando pelos cantos. A minha menina, quando de 15 para 16 anos, a minha mais velha, começou a entender esse sentimento da mãe, começou a perceber esse sofrimento da mãe, e a minha filha entrou numa campanha de oração. E muitas vezes, de madrugada, eu via a luz do quarto da minha filha acesa, minha filha estava orando, lendo a Bíblia e fazendo a campanha dela pela mãe. Só que humanamente falando, queridos, soltaram aquele líquido nas trompas para ver se passava, não passava. Não tinha como engravidar. Mas a minha filha continuou fazendo campanha e buscando e clamando ao Senhor. E pedindo a Deus. Até que aconteceu o que eu disse para vocês. Deus olhou para o otimismo da minha filha, atendeu o clamor, e a mãe engravidou, e Deus mudou a nossa história. A ponto de o médico que fez o parto, por conta desse contexto de história, ir no aniversário de 1 aninho da minha filha, e pegar um microfone e falar 20 minutos com os exames da minha esposa na mão. No dia que fez o ultrassom, que o médico disse que ela não tinha pedra na vesícula, mas que ela tinha um bebê no útero, ela disse: doutor, eu não tenho as trompas. Ele disse: é verdade, eu não consigo visualizar as trompas, mas tem um bebê no teu útero. O médico que fez o parto, doutor André Neri Feres, em Curitiba, um médico conhecidíssimo, deixou o seu tempo para ir no aniversário de 1 aninho da minha filha, para contar o testemunho com os exames na mão. Sabe por quê, irmão? Porque um dia uma menina de 15 para 16 anos teve uma visão otimista de que Deus podia mudar a história da mãe dela, e Deus mudou a história da mãe dela. Esses dias a nossa casa é um sobrado, a minha filha, triplex, a minha filha dorme no ático, a mais velha, e eu levei a pequenininha lá para cima com 1 ano e meio, e ela se deparou com uma caixa, irmão, carregado de maquiagem, carregado de esmalte, batom, e eu falei: faz a festa, filha. A minha filha mais velha chegou para mim: pai, eu não acredito que você fez isso, pai, porque tinha batom passado na porta do guarda-roupa, ela enfiava o dedinho dentro do batom, tiramos até umas fotos e postamos. Eu falei: azar é teu, resposta da tua oração. Depois, mais tarde, eu vi ela com a Hannah no colo, pintando a unha da Hannah, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 6 meses. Irmãos, quando há otimismo, quando a gente consegue enxergar o impossível, Deus muda a nossa história, queridos. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está precisando, o que você está esperando. De repente você está tomado pelo pessimismo, porque você está preso à lógica. E a fé, queridos, nos faz caminhar na contramão da lógica. A lógica diz que não tem cura, mas a gente caminha na contramão e Deus cura. A lógica diz que não tem salvação, a gente caminha na contramão da lógica e Deus salva, Deus liberta, Deus cura e Deus restaura. Eu pastorei uma igreja em Curitiba que chegou um dia um moço, meu xará, chamado Rogério. Veio num culto e terminou, saiu antes do culto terminar e foi embora. Daí a mãe dele veio no encerramento do culto e disse: pastor, aquele moço que esteve ali é meu filho, o nome dele é Rogério, tem o mesmo nome que o seu. Meu filho foi criado na igreja. O meu filho desviou dos caminhos do Senhor e hoje está usando crack, pedra. E fica 4, 5 dias desaparecido, pele e osso, cheirando mal, cheira a mendigo. Eu disse: minha irmã, pela fé a senhora consegue visualizar o seu filho aqui, curado, restaurado e pregando a palavra? Ela me olhou e eu falei: eu sei que é difícil de ter essa visão, mas seja otimista, creia. Ele tinha perdido esposa, tinha um filhinho, estava separado. E ele veio mais um culto, fiz amizade com ele, começamos a conversar.
E ele começou a vir e Deus foi fazendo a obra. Deus foi restaurando o Rogério. Daqui a pouco voltou com a esposa. Conseguiu um emprego na Volvo em Curitiba, super difícil. Entrou na Volvo como funcionário. Começou a vir para a igreja um moço extremamente inteligente. Eu disse para ele: você vai dar aula de escola dominical para os meus adolescentes. A classe dos adolescentes, porque ele era muito dinâmico, usava ilustrações, usava data show e fazia coisas dinâmicas na aula, e Deus foi fazendo a obra. Um dia eu disse para a mãe dele, irmã Esther, porque um dia ele pregou na nossa igreja, num culto de ceia, e a igreja lotada, e aquela noite muita gente na igreja conhecia o Rogério. Agora viu o Rogério de gravata, gordinho, 8 meses, 9 meses depois, restaurado, com a esposa e o filhinho sentado na primeira cadeira, a mãe ali, empregado na Volvo, pregando a palavra num culto de ceia. A igreja foi tomada de pranto. Irmão, seja otimista, caminhe na contramão da lógica, porque Deus muda a tua história. Deus mudou a história do Rogério. O negócio foi tão quente lá, irmão, que a esposa dele engravidou. E deixa eu falar uma coisa, irmão, aconteceu um negócio doido da nossa igreja. Em 1 ano e 10 meses, deu 23 gestações, 18 bebês. Tinha mais grávida naquela igreja do que crente. Olhe para mim, eu tinha uma sala pastoral, que eu mudei a secretaria para a sala pastoral, onde era a secretaria, e eu fiz berçário. E eu não estou exagerando, eu mandei fazer, sob medida, um colchão inteiriço, e coloquei aqueles rolinhos para dividir, irmão, porque senão dava engarrafamento para entrar, para amamentar a criança. E o Rogério, irmão, foi sorteado com gêmeas. Pensa que o Rogério chegava no culto já estressado, suado, com aquela criançada fervendo, maiorzinho, as duas pequenas, e se sentava uma, outra levantava e corria, e era até bonito de ver, irmão. Bonito porque não era eu. Ei, irmãos, quando existe otimismo, Deus muda a nossa história. A Bíblia diz que uma ocasião, uma multidão estava seguindo Jesus em João 6. Porque tinham visto os milagres que ele tinha feito. E aí Jesus para diante do monte, uma campina muito grande, gramado gigante. Jesus olha e pergunta para Filipe: Filipe, quanta gente tem aí mais ou menos? Senhor, eu imagino que uns 5.000. Ele falou: onde é que nós vamos arrumar comida para toda essa gente comer? Filipe disse: que é isso, Senhor? 200 denários de pão não bastaria para que cada um recebesse um pedaço. Um denário naquele tempo era o equivalente a 1 dia de trabalho de um homem. E Filipe estava dizendo: Senhor, o dinheiro de 200 dias de trabalho de um homem não bastaria para que cada um recebesse um pedacinho. Aí o irmão André chega para Jesus, puxando um rapaz pela mão, e diz o seguinte: Senhor, esse menino aqui tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Olhe para mim, perceberam a frase pessimista? Precisava frisar que eram 5 pães de cevada pequenos. Precisava usar a expressão peixinhos. E termina a frase pessimista dizendo: mas o que é isso para tantos? Agora olhe para mim, o que me chama a atenção é que essa frase pessimista veio de alguém ou de 2 pessoas que andavam com Jesus, que estavam na igreja, que haviam visto milagres, haviam visto providências do Senhor, mas tinham memória curta. Filipe disse: Senhor, como é que vamos alimentar essa gente? Filipe estava diante daquele que opera sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, tem 5 pães de cevada, mas é pequeno, e os 2 é peixinho, Senhor. Irmão, o problema do pessimista é que ele enxerga tudo no diminutivo. Repito, Deus vai abençoar a tua vida segundo a tua visão. Jesus está com os discípulos no barco. Isso que me deixa indignado, irmão.
O vento se levanta no barco e Jesus está dormindo na polpa. Eles correm e dizem: mestre, não se te dá que estamos perecendo? Jesus levanta, acalma a tempestade, a fúria do vento, faz bonança. Um olha para o outro e faz essa pergunta: quem é esse que até o vento e a água manda e lhe obedece? Ah, irmão, quem é esse? Está na igreja, tem cargo na igreja, prega, canta, toca na igreja, e me sai com uma pergunta dessa: quem é esse? Será que Deus pode fazer? Duvida do milagre do Senhor, da intervenção de Deus? Ô meu irmão, ou estamos na igreja e acreditamos de verdade, nos jogamos de cabeça nos braços do Senhor, ou a gente está perdendo tempo. Estamos vivendo um evangelho medíocre, pequeno, porque não acreditamos. Quem é esse? Espera aí, quem está fazendo essa pergunta é discípulo. Quem está fazendo essa pergunta não é novo convertido. Não é alguém que está na igreja há 15 dias, 10 dias. É alguém que tinha inclusive cargo na igreja. Às vezes estamos na igreja há tanto tempo, irmãos, pedalando no mesmo lugar, porque somos pessimistas, não acreditamos, não caminhamos na contramão da lógica. Quando eu falo de se jogar nos braços do Senhor, um dia eu estava brincando com a minha filha Nicole, essa de 19, que ela era pequenininha, 2 aninhos, e pai tem umas brincadeiras que só o pai faz, que a mãe fica de cabelo em pé. E eu colocava ela no ponto mais alto do sofá e falava: pula que o pai segura. E ela não queria nem saber, ela fechava os olhinhos e se jogava. Na cabecinha dela, não passava nenhum momento a possibilidade do pai deixar cair. Você acha que ela estava preocupada com isso? Ai, meu pai vai me deixar cair, eu não vou pular. Não. Ela nem via essa possibilidade, tamanha confiança que ela tinha em mim. E naquele momento, brincando com ela, interagindo com ela, o Espírito Santo ministrou o meu coração. Rogério, será que na tua vida cristã, você tem sido capaz de subir no ponto mais alto do sofá e se jogar, confiar em mim, se jogar nos meus braços, sem nenhuma sombra de dúvidas, sem nenhuma preocupação de que eu vá deixar você cair e se machucar? Será que você tem conseguido acreditar desse jeito, Rogério? E a pergunta que o Espírito Santo faz a mim e a você: será que a gente tem acreditado de verdade a ponto de se jogar nos braços do Senhor e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, e eu confio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que estou pedindo ou imaginando? Só que às vezes a gente é tomado pelo pessimismo. Conta-se a história de um alpinista que foi conquistar uma montanha, e neve, vários graus abaixo de zero, e ele escalando aquela montanha, escureceu e ele está chegando no cume daquela montanha, e ele escorrega e despenca lá de cima. Em frações de segundo passaram muitas coisas na cabeça dele, e ele sente um solavanco e ele fica preso por uma corda numa escuridão que não enxergava um palmo à frente do nariz. Um silêncio, vários graus abaixo de zero, e ele dá um grito naquela escuridão, naquele gelo, e diz: Deus, me ajuda! E fica um silêncio, e ele grita de novo: Deus, me socorre! Muda minha história, Senhor! Entra com providência! E aí ele ouve uma voz que diz assim: você acredita que eu posso te ajudar? Quem é, Senhor? Eu sou o Senhor, você não acabou de me chamar? Ah, chamei, Senhor, me ajuda, me tira daqui, muda minha história, me tira dessa situação. Você crê que eu posso mudar isso? Eu creio, Senhor. Então corta a corda. O que, Senhor, cortar a corda? Você não disse que acredita em mim, que eu posso mudar a tua história, entrar com providência e mudar essa situação? Ah, eu creio, Senhor. Então corta a corda. Moral da história:
Acharam ele no outro dia, agarrado à corda, morto por congelamento, a 1 metro do chão. Há muita gente na igreja agarrado à corda da incredulidade, morrendo num gelo espiritual, a 1 metro do milagre, a 1 metro da libertação, a 1 metro da providência, a 1 metro da intervenção divina. Deus está dizendo nessa noite: corta a corda em nome de Jesus, corta a corda em nome de Jesus. Seja otimista, acredite que Deus é poderoso para agir na tua vida. Eu disse que eu sou pastor de igreja, irmão. Eu ensino igreja. Amo ver os pregadores itinerantes que pregam por aí de vez em quando. E nessa noite eu quero vos falar. E eu não sou assim não, irmão. Já fui. Mas Deus me libertou. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? As nossas ações geralmente estão divorciadas das nossas atitudes. As nossas palavras estão divorciadas das nossas ações. Há muita gente pregando o amor, irmão, e vivendo outra coisa totalmente ao contrário. Há muita gente pregando santidade e não vive santidade. Há gente pregando confiança em Deus e não confia coisa nenhuma. Cuidado. A Bíblia diz que se conhece a árvore pelos frutos. Quando você ouvir alguém falando de outra pessoa, faça 3 perguntas. Quem está falando, o que está falando e de quem está falando. E aí você tira uma conclusão. Não sai indo pela cabeça dos outros, porque você não é piolho não. Você é crente, você tem o Espírito Santo. Quando alguém for falar de outra pessoa para você, analise quem está falando, o que está falando, de quem está falando. Porque tem muita gente na igreja que as suas palavras estão divorciadas das suas ações. E às vezes falamos que confiamos e não confiamos coisa nenhuma. Discursamos uma coisa e vivemos outra. Você quer ver um exemplo? Tem gente que ora bonito, sim ou não? Tem gente que ora e diz: Deus, glorioso, inefável, formidável, gigantesco, majestoso, grandioso, tudoso. Um dia eu vi um irmão orando e dizendo: Deus, Tu és Cândido Rubicudo. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Cândido Rubicudo. Tem gente que quando chega aqui para orar no microfone, então, aí que vira um pavão. Nessa noite eu quero, Senhor, chegar e dar uma tremedeira na voz. E um dia um irmão orando no Nordeste, não chovia, irmão. Há meses, gado morrendo porque não tinha pasto. Carro-pipa vinha de 15 dias. E ela foi orar. E aquela oração bonita, um discurso divorciado das ações. Deus, eu sinto a Tua presença nesse ambiente. Eu sinto a Tua Shekinah. Se perguntasse para ela o que é Shekinah, ela nem sabia, mas ela ouvia alguém falando, ela reproduziu. Porque às vezes a gente reproduz coisas sem analisar se é ou não é. Sim ou não? E olha o perigo disso. Um dia, um irmão na igreja, na Assembleia de Deus, de onde eu faço parte, ele ouviu alguém usar uma expressão e ele achou bonita. A palavra pederasta. Quem sabe o que é pederasta? É homossexual. E aí chegou um pastor de fora, um outro pavão, e ele foi fazer as apresentações de quem estava na igreja. Amados irmãos, está conosco nesta noite este grande pederasta. Ele achou bonita a palavra. Ele achou linda a palavra. E o pastor também não sabia o que significava. E o obreiro do lado, apavorado, falou: irmão, quanto tempo que você é pederasta? Ele falou: pela misericórdia de Deus, há 2 anos. Você tem que analisar o que você ouve e não sair reproduzindo. Amém, queridos? Amém. E a irmã orando e dizendo: Senhor, eu sinto a Tua Shekinah nesse ambiente. E não chove aqui na nossa região há tantos meses, mas, Senhor, pela fé,
Eu já sinto o barulho das trovoadas. Senhor, eu já sinto o cheiro de terra molhada. Senhor, eu já sinto, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E terminou de fazer aquela oração bonita, que só tinha palavra. Aí falou para a menina dela, pequena, falou: filha, vamos com a mãe lá na cidade que a gente tem que comprar um negócio. A menina correu atrás da porta e pegou um guarda-chuva. O que você está pegando esse guarda-chuva, menina? Você está doida? Faz 6 meses que não chove aí, gado morrendo no pasto. Falou: calma, mãe. Eu vi a mãe orando agora, eu falei: meu Deus, do jeito que a mãe está orando, a chuva vai pegar a gente no caminho. Dá um sorriso para quem está do seu lado, mas com otimismo, e diga assim: pode ir atrás da porta pegar o guarda-chuva. Pega o guarda-chuva, pega o guarda-chuva. Pega aí, irmão, em nome de Jesus, pega o guarda-chuva. Sabe por quê? Vem chuva de bênçãos na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, tem tanta coisa para eu falar aqui, mas eu vou repetir o que eu disse no começo. Bem-aventurado aquele que fala pouco, porque será convidado para voltar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar um novo tempo nessa igreja nessa noite. Não que o tempo até hoje tenha sido ruim, não. Até os momentos de prova e dificuldades foram bênção, viu, pastor Jonas? Até os momentos de lutas e de choro foram bênçãos. Sabe por quê? Tem um texto na Bíblia que diz assim: vos atrairei para o deserto. Deserto fala de luta, de provação, de angústia, de sofrimento, de medo, de afronta, de decepção, de lágrimas. Mas Deus diz: e vos atrairei para o deserto e falarei ao vosso coração. Então, nesses 18 anos, mesmo os dias de luta, de angústia, de sofrimento, foram dias de bênçãos, porque era Deus trabalhando. E tem um outro texto que eu acho lindo, que diz assim: vê, as chuvas cessaram e se foram. O texto diz: vê, o inverno já passou, as chuvas cessaram e se foram, aparecem as flores no campo, o tempo de cantar chegou. De repente você está enfrentando até esses dias, ou até agora, até hoje, inverno. Inverno fala de tempo difícil. Chuva, tempestade na Bíblia, fala de luta, fala de sofrimento, fala de angústia. Mas Deus diz assim: tudo isso vai cessar. E eu vou orar para que hoje as flores apareçam no campo, e o tempo de você cantar chegue. Agora olhe para mim. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Viu? O que é que Deus colocou nas tuas mãos para fazer na terra? Qual o talento que está nas tuas mãos? Por que você parou de fazer? Por que você desistiu? Por que você está vendo a necessidade dessa obra aqui e você está com os braços cruzados e parado? Por que até agora você não chegou e não disse: pastor Jonas, pastor Ivone, estou à disposição, conta comigo. O que eu posso fazer para ajudar vocês a carregar essa obra aqui? Sabe por quê, irmãos? Quando a gente trabalha para Deus, Deus trabalha para nós. Diga bem alto: Deus não fica devendo nada para ninguém. Se faz para Deus, irmãos, Deus faz para você. Olha para essa obra, faz aquilo que eu preguei ontem, coloca o coração nessa obra, viu? A gente fala muito em misericórdia e vive pouco misericórdia. Sabe o que quer dizer misericórdia, irmão? Córdia no grego vem de coração, miséria, córdia. Sabe o que Deus fez? Deus colocou o coração dele na nossa miséria. Por isso que Ele teve misericórdia de nós. Deus olhou para a minha miséria, para a sua miséria, e colocou o coração dele na miséria. E mudou a nossa história.
Essa semana eu vi uma frase no Facebook que eu quero dividir com você. E a frase dizia o seguinte: valorize a misericórdia. Você nunca sabe quando vai precisar dela. Eu vou orar. Por mais que você esteja aqui ainda um pouco pessimista, e eu vou orar para Deus mudar a tua história essa noite, em nome de Jesus. Pastor, o meu problema é financeiro. Eu disse ontem que com Deus não existe barganha. Esse negócio de dar 5 para Deus dar 50 é mentira. Isso não é de Deus, não. Prosperidade é consequência de fidelidade. Dízimo no Antigo Testamento era lei. No Novo não é mais lei. No Novo é gratidão e amor à obra do Senhor. E agora chegou o momento de você viver esse amor não só com palavras, mas com obras, com atitudes. Não deixe que as tuas obras fiquem divorciadas das tuas palavras. Ame a Deus com obras. Tito 1,16 diz: muitos dizem que me amam, mas me negam com as suas obras. Faz a tua parte e Deus vai fazer a dele. Tem um princípio teológico imutável. A Bíblia diz: esforça-te e eu te ajudarei. É um princípio que não muda. O que é para eu e você fazermos, Deus não vai fazer. Orar tem a ver com você, milagre tem a ver com Deus. Ser fiel na obra de Deus e amor à obra de Deus, entregar o dízimo e ser um contribuinte na obra do Senhor, tem a ver com você. Prosperidade e mudança na tua história financeira tem a ver com Deus. Agora a gente quer que Deus faça tudo. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero render-te graças, Senhor, nesta noite, por teu amor, bondade, misericórdia, fidelidade para conosco. Ainda que sejamos infiéis, Senhor, pecadores, transgressores das tuas leis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Mas nesta noite, Senhor, ajuda-nos a fazermos a nossa parte. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos de tudo aquilo que atrapalha a nossa relação contigo. Tira a dureza do nosso coração, Senhor. Tira, Senhor, a altivez do nosso coração, o orgulho, a soberba, Senhor. E nos ajuda, Pai, a descermos cada dia, porque quando descemos na Tua presença, a Bíblia diz que o Senhor nos exalta, o Senhor nos coloca por cabeça e não por cauda. Ajuda-nos, Senhor, a acreditarmos no impossível. Ajuda-nos, Senhor, a acreditarmos naquilo que não vemos. Ajuda-nos a acreditarmos naquilo que não sentimos. Ajuda-nos a acreditarmos naquilo que não percebemos. Mas que tenhamos, Senhor, essa intimidade contigo, a ponto de crer, termos fé e caminharmos, Senhor, na contramão da lógica, em nome de Jesus Cristo. Senhor, o teu filho e a tua filha que aqui está, talvez tenha sofrido, Senhor, com enfermidade, problema familiar, conjugal, financeiro, espiritual, ministerial. Senhor, nesta noite, toma esse teu filho e essa tua filha pela mão direita e faz ele caminhar na contramão da lógica. Faz ele passar por essa porta, Senhor, que ele nem sabe que está aberta diante dele. Senhor, como ministro do teu evangelho, eu quero profetizar essa noite toda sorte de bênção sobre essa igreja. Eu quero profetizar toda sorte de bênção sobre esse povo, mas em especial sobre a vida do pastor Jonas e pastora Ivone e a sua família, a sua casa. Senhor, que o teu milagre aconteça hoje e agora na vida do pastor Jonas e da pastora Ivone. Que o teu milagre aconteça hoje e agora na vida desse povo, em nome de Jesus, amém. Diga comigo a vitória. E fraqueza, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Diga pelo menos para 3 pessoas: a vitória é tua pelo sangue de Jesus. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. Canta, canta. Santo, Santo é o Senhor.
forte, levante a tua mão e adore. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Queridos, que Deus, no seu amor, na sua misericórdia, mude a sua história. Sabe por quê? Eu preguei para mim hoje. Eu vou voltar para Curitiba. E no meio do caminho, saindo daqui, eu já vou tomando posse do milagre que eu preciso da parte de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.